Devocional Biblionauta, 8 de junho, leitura diária, Salmo 11 ao 15. Tema da devocional: quem pode ter comunhão com o Senhor? Um resumo de Salmo do 11 ao 15 é o seguinte: o Salmo 11 relata o salmista ameaçado pelos seus inimigos e buscando refúgio no Senhor, sendo um lamento com confiança. O Salmo 12 é um lamento contra os inimigos que agridem com palavras. O Salmo 13 é um lamento do salmista sobre sofrimento e sentimento de desamparo. O Salmo 14 é uma lamentação de sabedoria, pois usa a lamentação para transmitir verdades em moldes sapienciais sobre a corrupção humana pelo pecado. O Salmo 15 é um cântico de confiança que explica os requisitos para o homem se aproximar da presença santa do Senhor. Nessa devocional, a gente trabalha e destaca quem pode ter comunhão com o Senhor. O Salmo 15 reflete sobre as qualificações para a comunhão com Deus. O salmista pergunta: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Salmo 15, verso 1. Essa pergunta é o cerne da questão desse salmo. Antes de passar para a resposta dada pelo salmista, é necessário falarmos sobre o que significa a pergunta. O salmista usa um paralelismo que coloca habitar e morar em paralelo, assim como um tabernáculo e santo monte. Habitar e morar refletem a ideia de ser morador da mesma casa do Senhor, de liberdade e livre acesso ao Senhor, comunhão sem restrições, está na mesma habitação do Senhor. Tabernáculo significa literalmente tendas e também era uma morada. E é bom lembrarmos que antes que Israel tivesse um templo, a habitação de Deus com o povo era em tendas, chamadas também de tabernáculos. O paralelo de tabernáculo é Santo Monte, indicando o Monte Sião, onde o templo estava localizado. Dito de outra forma, Santo Monte aqui é o mesmo que templo. Assim, o salmista usa tabernáculo e templo para se referir à presença santa do Senhor, à habitação do Senhor. Dessa forma, em resumo, a pergunta inicial do salmo é: quem pode se aproximar e ter comunhão irrestrita na presença do Senhor, habitar com a habitação do Senhor, como se morasse na presença do Senhor? O salmista então passa a listar itens para responder essa pergunta. O Salmo 15, 2 ao 5 faz uma lista de 11 itens, e os itens são os seguintes: primeiro, aquele que é íntegro em sua conduta; segundo, pratica o que é justo; terceiro, que de coração fala a verdade; quarto, não usa a língua para difamar; quinto, que nenhum mal faz ao seu semelhante; sexto, não lança calúnia contra o seu próximo; sétimo, que rejeita quem merece desprezo; oitavo, mais honra o que teme ao Senhor; nono, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado; décimo, que não empresta o seu dinheiro visando lucro; 11º, nem aceita suborno contra o inocente. Esses 11 itens apontam para o relacionamento com os outros homens e sociedade. Podem ser resumidos com a ideia de vida em integridade, justiça e verdade, conforme o Salmo 15:2, que é o início da resposta. Em outras palavras, aqueles que vivem na integridade e justiça e verdade que vem de Deus mostrará isso diante das relações com os homens. O salmista aponta que aquele que vive em integridade, justiça e verdade diante dos homens mostra, evidencia que pertence ao Senhor e já tem comunhão com o Senhor, já tem a integridade, a justiça e a verdade do Senhor. Não é como se ele fizesse isso para ter direito à presença do Senhor, mas que a integridade, justiça e verdade diante dos homens são evidências de um coração que já pertence ao Senhor, tem comunhão com Ele, que foi transformado pelo Senhor. Quem há de morar na presença do Senhor? Não podemos ver o coração, mas podemos ver os frutos. Quais são os frutos e evidências de alguém que tem comunhão com o Senhor? Essa pergunta não deve ser direcionada primariamente aos outros, mas sim a nós, para sondar nosso coração e nossos frutos. De que, se vivemos na integridade, justiça e verdade do Senhor, se isto se evidencia aos homens nas relações. Caso verifiquemos que queremos ter comunhão com o Senhor, participar das coisas do Senhor, porém, diante dos homens não se evidencia a integridade, justiça e verdade que vem do Senhor, mostramos que somos religiosos hipócritas, vazios e mentirosos. Por esse motivo, Jesus censurou os fariseus diversas vezes e os chamou de sepulcros caiados, conforme Mateus 23, 27. Na época de Jesus, muitos religiosos, principalmente os fariseus, faziam obras religiosas não pela verdadeira comunhão, mas por pura hipocrisia. Esse tipo de indivíduo não pode habitar na presença do Senhor. Nem o pecador devasso, nem o pecador religioso pode habitar na presença do Senhor. Somente o pecador confesso, aquele que em arrependimento e humildade confessou que é um pecador,
achou graça diante de Deus, foi salvo, foi perdoado e agora o seu coração vive na integridade, vive na justiça e na verdade do Senhor. É aquele que em Jesus encontrou salvação para seu pecado e graça imerecida para viver diante de Deus e dos homens. Portanto, quem habitará no santo monte do Senhor, quem há de morar na santa presença do Senhor, é aquele que foi salvo, é aquele que foi santificado. E essa santidade, essa santificação, não fica só no âmbito religioso, mas se mostra em cada relação diante dos homens, em integridade, em justiça e em verdade. Que o Senhor abençoe nossas vidas e que sejamos, sim, estes que têm comunhão com o Senhor. E isso se evidencia no tratar das relações com os homens. Deus abençoe a tua vida.